Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom, shalom. Falamos ao vivo de Ladinha do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit há mais de 28, Vai para 30 anos trabalhando aqui na região de Minas Gerais, ensinando teologia para todos aqueles que desejam, que amam a palavra de Deus. Eu costumo dizer que nós não ensinamos teologia, nós ensinamos bibliologia. Nós aqui estudamos as Sagradas Escrituras. Teologia, quando fala de teologia, alguém fica até espantado, Costuma desviar as pessoas. É para aprender a Bíblia Sagrada, e fora dela nada mais. Nós temos todos os cursos, curso básico 36 matérias, 6 livros, cada livro 6 matérias, o intermediário com 18 matérias e o bacharelado com 12. Feito isto, podemos aproveitar os créditos desses 3 cursos para fazer o superior do MEC. Nós somos polo na faculdade aqui em Minas, representando a FACETEM, de Roraima, Boa Vista, já tem mais de 10 anos, ou quase 10 anos. E você pode requerer, então, o crédito dessas matérias que fez aqui e fazer o curso em menos tempo, através do exame de proficiência, conforme autorizado pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Nós estamos trabalhando essa semana a matéria Introdução Bíblica 6. E nessa matéria, que é a última introdução, para acabar com o livro do Novo Testamento, nós estamos nas cartas de Paulo. Vamos falar hoje sobre 2 delas, Tito e Filemão. Tito, carta pastoral, Filemão, carta da prisão. Vamos falar primeiro de Tito. Quem era Tito? Tito era um grego, era um gentio, que acompanhou, um dos primeiros a acompanhar Paulo. Ele acompanhou Paulo desde o primeiro concílio em Jerusalém, no ano 49, quando Paulo sobe com Barnabé. Esse Tito já está no meio da história. A gente encontra a citação disso na Bíblia Sagrada. Esse camarada chamado Tito, de confiança de Paulo, em Atos 15 aparece essa história, Gálatas 2, 1 a 3. Ele, após então essas viagens de Paulo, Paulo fez 3 viagens durante 14 anos. Nós já falamos sobre isso aqui, que ele fazia uma viagem, dava um descanso, parava um pouquinho e depois fazia outra. A primeira viagem começou mais ou menos no ano 47, a primeira viagem, até 48, foi 2 anos. Depois ele fica 3 anos em Antioquia, da Síria e Jerusalém, Antioquia. Depois faz a segunda viagem, a primeira com Barnabé e João Marcos volta no meio do caminho. A segunda viagem já vai com Silvano, Paulo e Silas. Ele fica 3 anos nessa viagem, Depois ele para mais 2 anos, e depois vai para a última viagem. A terceira viagem é 4 anos. A primeira é 2 anos, a segunda é 3 anos, a terceira é 4 anos. E depois ele vai ser preso em Jerusalém, fica 2 anos em Cesareia, depois vai para Roma, lá fica mais 2 anos, depois é solto, depois é preso novamente para a última vez que é mencionada a segunda carta a Timóteo. Então essas cartas da prisão, que é as cartas chamadas cartas da prisão, que são elas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, elas então são do tempo que eles estavam presos. Mas Tito é uma carta que Paulo escreveu entre a primeira e a segunda Timóteo. Ele estava em Corinto no ano 66, planejando ir para Nicópolis, que é um porto próximo ali, depois Neápolis e tal, na região da Macedônia, e ele escreve essa carta para Tito, orientando e passando algumas orientações para ele. Dake diz que essa carta é a segunda das 3 epístolas pastorais, é para dar instrução sobre a doutrina, a ordem e disciplina na igreja para os cristãos. Tito tem muito em comum com 1 Timóteo, porque ambos falam sobre a doutrina da igreja na igreja e a sã doutrina. 2 Timóteo já é mais lida principalmente com a caminhada pessoal nos tempos de apostasia. Essa carta ela tem 3 capítulos, 46 versículos, 857 palavras, e 5.147 letras. Desses versículos não tem nenhuma pergunta. A maioria são versículos de história, que são um versículo de profecia que não foi cumprida. A carta de Tito, quem levou essa carta de Tito foi então para instruir Tito acerca da igreja cretense e para dirigir no método tratado. Vamos ver aqui. Depois da primeira carta de Timóteo, escreveu Tito. Martinho Lutero dizia que essa epístola é uma epístola curta, mas um resumo da doutrina cristã, e composta de tal maneira que contém todo o necessário para o conhecimento e a vida cristã.
Então, meus queridos, aqui no conteúdo da carta, ele abre a carta falando um pouquinho sobre a conduta da igreja, depois ele fala da ordem e doutrina da igreja, introdução, a missão especial de Tito em Creta, né? As qualificações dos presbíteros, repete aí o que fala lá em 2 Timóteo, as razões para empregar grande cuidado na escolha dos presbíteros, porque tinha muitos falsos mestres naqueles dias, o caráter do presbítero, motivo, o ensino das tradições judaica e lenda, tem muito cuidado com essas coisas que estavam acontecendo por lá em Creta, e até cito um poeta cretense chamado Epimênides, do ano 600 antes de Cristo, falando sobre esse pessoal que tinha ganância, ferocidade, fraude, falsidade, corrupção. Então, pegou naqueles dias um boato de cretanizar, era referir a mentira, como corintizar é ser dissoluto, né? Fala da conduta da igreja, sobre como tratar as igrejas, alguns hereges, etc. É uma carta pastoral, foi escrita, já falamos, de Corinto. Ele estava com Paulo e Barnabé na primeira viagem do Concílio de Jerusalém, eu falei, era chamado de cooperador e companheiro de Paulo, em 2 Coríntios 8:3. E Concílio de Jerusalém, após a primeira carta aos Coríntios, então Paulo manda ele lá em Corinto para fazer uma arrecadação para os judeus da Judéia e também trazer um relatório da carta. Ele volta, Paulo encontra com ele em Corinto novamente, está na Macedônia. Paulo fica muito alegre com a notícia que ele traz, e ele retorna para Corinto, 2 Coríntios 8, 6 e 16 e 17 e 23, tudo versículo, né, de 2 Coríntios 8, a gente encontra isso, falando para ele visitá-lo novamente. Depois, após a libertação de Paulo da primeira prisão, que ele ficou 2 anos preso em Roma, junto com Páfras e Aristarco, então Paulo ele vai trabalhar com ele então, diz a história, porque isso a gente só encontra por aí em Romanos, etc. Né? A gente não tem isso em Atos. Atos acaba com a prisão de Paulo, em Roma. Então ele esteve em Creta e vai então a juntar-se a Paulo em Nicópolis. Era o plano de Paulo encontrar com ele em Nicópolis. Tito então depois vai no finalzinho da Epístola de 2 Timóteo, que é a última carta de Paulo, quando ele depois vai ser morto, ele diz que foi Tito para Dalmácia. Essa Dalmácia ficava na região do Ilírico. Paulo esteve no Ilírico na terceira viagem. Em Romanos 15, 19, ele fala sobre isso, que ele esteve no Ilírico. Então, quase no final da terceira viagem, no ano de 59 mais ou menos, ele fala isso. Então, agora ele está mandando Tito ir para Dalmácia. Fala que Demas voltou para Tessalônica e Tito foi para Dalmácia. Então, essa é a carta pastoral de Paulo para Tito. Vamos agora à carta da prisão. Nas cartas da prisão, começando com Éfeso, Filipenses, Colossenses, tem Filemon. Quem era esse Filemon? Filemon era o camarada que hospedava a igreja na casa dele em Colossos. A igreja começou lá por Epáfras, que era o pastor daquela igreja. Paulo não menciona que ele passou lá. 2 vezes ele ia passar em Colossos, mas saiu por fora e acabou não passando por lá. A palavra Filemon quer dizer alguém que beija. Essa palavra só ocorre uma vez aí. Ele era uma pessoa que tinha um escravo chamado Onésimo. Esse escravo havia roubado dele e fugido para Roma. Lá em Roma conhece Paulo, se converte, e Paulo então manda ele de volta com Tíquico. Quando vai mandar as cartas de Efésios e de Colossenses, ele manda também Filemon, levando a carta aos manda também Onésimo, que é o escravo, mandando essa carta para o Filemon, onde ficava a igreja em Colossos. Onésimo era o escravo de Filemon, tá? Paulo e Timóteo escreveram essa carta, os dois, e ele envia saudação para Epáfras, que é o pastor da igreja, né? Pastor de Colossenses. Também fala que Epáfras é prisioneiro com ele, então deve ser, porque na viagem para Roma consta só que Aristarco foi junto. Isso consta na viagem. Atos 27, você vai ver que Aristarco era um dos componentes daqueles 276 que estavam na embarcação. Prisioneiro com Paulo, Colossenses 4 e Atos 27, foi com Paulo para Roma. E Paulo menciona isso quando está escrevendo as cartas lá. Mas aqui diz em Filemon que Epáfras é prisioneiro também. Ele era o pastor de Colossos, estava com Paulo em Roma nesse tempo da primeira prisão. Também menciona que Marcos estava lá, João Marcos, que é de Antioquia, primo de Barnabé, chamado filho. Pedro considerava esse João Marcos como filho. E, inclusive, o Evangelho de Marcos foi escrito por esse João Marcos, copiado tudo de Pedro. E Aristarco de Tessalônica e Demas também estavam por lá. Depois cada um vai para o lugar. Então é isso aí, Filemon, é isso aí. O conteúdo de Filemon, vamos ver aqui o que o Dake fala sobre ele. É um escravo que é fugido de Filemon.
Onésimo era o escravo que fugia de Filemão, cristão de Colossos, roubando e indo para Roma. Enquanto com Paulo, ele envia de volta, não falou nada. Na carta de Paulo, na carta para Filemão, Paulo pede restauração e perdão para Onésimo. A carta que tem apenas um capítulo, 2 versículos, e uma pergunta e nenhuma profecia. Vamos ver aqui Filemão, que fala aqui. Isso aqui está errado aqui. Vamos ver Filemão. Filemão, 1 capítulo, 25 versículos. Aqui a Bíblia aqui colocou errado. Bem que está errado aqui, ó. Colocou 1 capítulo, 2 versículos. 1 capítulo, 25 versículos, 406 palavras e 2.165 letras. Então nós temos que ter cuidado para fazer as leituras, que muitas coisinhas parecem erradas, né? Aqui no comentário de Dake, a Bíblia Dake, colocou 2 versículos, são 25 versículos. Então encerramos por aqui com essas duas pequenas cartas, as cartas paulinas. Vamos entrar agora em Hebreus, que a gente tem essa divergência se é ou não de Paulo. Voltamos então na próxima aula. Paz, um abraço, tchau, tchau.